Decidido o time. A única baixa hoje foi o Romero. Então jogamos com Cássio, Fagner, Pedro, Balbuena e Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos, Gabriel, Rodrigo e Cleison e Jô na frente. Essa é a equipe que inicia o jogo no domingo. Conheço ele bem pouco, conversamos algumas vezes, é uma relação bem profissional, mas é um cara que eu quero estreitar esse laço de amizade, sim. Né? Precisamos nos unir também, que a nossa categoria, que a nossa classe esteja mais próximo cada vez mais. Essa é uma ideia. A única diferença que eu vejo que aqui no Corinthians é uma equipe que está bem definida e que só chegou o Cleison depois do Campeonato Paulista. Então é um grupo que se mantém desde o início do ano, e o Flamengo chegando jogadores no meio, por mais qualidade que tenha, técnica, individual, muitas vezes falta no coletivo. Né? Vejo parecido com o Palmeiras essa mesma situação. Né? Mas é um excelente profissional, se criou uma expectativa muito grande do Flamengo estar lá em cima pelas contratações, mas, independente de técnico, o maior problema foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado, muita mudança no elenco, jogadores chegando no meio da competição, e isso atrapalha um pouco. Fizemos grandes jogos contra os grandes e fizemos grandes jogos contra os considerados menores também. Né? Foi partidas bem inteligentes, caso de vitória. Próprio contra o Avaí lá, fizemos uma partida para ganhar o jogo. Né? A equipe está bem equilibrada. Mas dá uma tranquilidade maior, porque a equipe cresce nesses momentos. Questão de personalidade, questão de querer a bola, de jogar, de fazer o seu melhor, de uma entrega muito grande. Né? A gente está num momento maravilhoso e fazer de tudo para repetir um grande jogo, uma grande atuação no domingo. O que muda são as características dos jogadores. O Marquinhos tem mais um contra um, tem o drible, tem o lance, o Jadson mais armador. Né? Então a gente fica com uma equipe mais aguda, uma equipe mais ofensiva. E o Cleison, por outro lado, é um jogador de qualidade, inteligente para jogar também, que baixa para marcar. Muito parecido a movimentação que ele vai fazer dentro do campo. Né? Um jogador mais leve, de drible. E o Romero é um jogador mais de buscar, de ajudar, de sair triangulando, de tabelar, tanto que ele está sendo um dos nossos armadores também. Prova disso foi os 2 gols contra o Palmeiras, o lance do pênalti e depois o gol do Arana. Né? Então, a nossa ideia não muda, o que vai mudar um pouquinho as características dos atletas que estão entrando. Nos preparamos para todas as situações. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente, é um time muito acima, né? Muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os 2 Evertons, o Guerreiro, que nós conhecemos bem. Então, a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante. Né? Já pegamos equipe contra o Santos aqui, esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso, de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então, espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. Recompõe tanto quanto os 2. Pode ter certeza. Pode buscar os jogos que o Marquinhos fez. Só que o Jadson sai de trás através de passe, o Marquinhos muitas vezes sai no lance do 1 contra 1. Pode buscar o jogo contra o Vasco no Rio. Foi com esse time. Né? Só no Jadson por dentro, Cleison na esquerda e Marquinhos lá. Pode buscar, eles têm essa condição. O Marquinhos entrou contra o Vitória lá e baixou, saiu de trás para um lance que originou o gol do Jô. Né? Eles têm as características, estão trabalhando bastante. O Cleison, desde o Ituano, jogando pelo lado esquerdo, onde ele atuou mais no Ituano também, vindo até embaixo marcar para chegar, né? E tem trabalhado para fazer isso. Só que ele tem uma qualidade do 1 contra 1 melhor do que a do Romero. Então, vão fazer a mesma função, só que as características para sair de trás elas são diferentes. Só mais um que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. O Danilo está sendo relacionado para o jogo. Tá? Sabe que não vai entrar em campo. São 23 jogadores que eu convoco. Com a saída do Romero, eu estou convocando o Danilo, porque eu quero ter ele junto. Ele já está ciente da situação, aceitou prontamente a estar com a gente. Então, está sendo convocado, vai para o banco para estar junto nesse momento. Isso serve para todas as equipes. Em todos os anos, essa fase do ano é a pior. Né? Falei na coletiva de quarta. Poupou jogador na Sul-Americana. Não, se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, ia ser aquele time que ia para campo. Né? E aí estão dando os sinais. O Rodriguinho saiu do jogo contra o Fluminense reclamando de dor na panturrilha. O Romero saiu durante o jogo lá ainda com a mão no adutor.
Então é momento de ter cuidado, sim. Então, correr o risco de perder o jogador por um bom tempo, eu prefiro segurar ele um jogo por questões clínicas mesmo. A gente tem que estar atento nesse momento. Tem 30 jogadores de linha aí, os 30 sabem o que tem que fazer, pode ter certeza. É claro que aí vai faltar um pouquinho de entrosamento, algo assim. Não fico lamentando os jogadores que estão fora. Sei da importância de todos, mas eu não fico lamentando. Porque já pensou, eu chegar aqui, eu sou o reserva do Jadson, exemplo. Puto, o Jadson está fora. O que o cara que vai entrar vai pensar? Não acredita em mim. Então acredita em todos. Sei da importância do Jadson, mas acredito muito no potencial do Marquinhos, do Cleice, de quem for entrar. Né? É assim que eu trabalho e é assim que eu entendo que é o melhor para eu lidar com o grupo.